Olá, meus amados, graça e paz. Eu sou o Bispo Luiz Antônio, trazendo até vocês, motivando pela palavra. Eu gostaria que vocês, se possível, abrissem aí as suas Bíblias, ou se não for possível, abra o seu coração. Eu tenho certeza que Deus quer ministrar na sua vida. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3, é um texto muito conhecido. Ouça o que diz a palavra de Deus. Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração à nona, e era trazido um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, o qual trazia todos os dias e o punham à porta do templo chamada Formosa, para pedir esmola aos que entravam. Ele, vendo a Pedro e a João que iam entrando no templo, pediu que lhe dessem uma esmola. E Pedro, com João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. E ele olhou para eles, esperando receber alguma coisa. E disse Pedro: não tenho prata, nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. E tomando-o pela mão direita, o levantou, e logo seus pés e tornozelos se firmaram. E saltando ele, pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando e saltando e louvando a Deus. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus. Aleluia! Que palavra, hein? Nossa, eu estou impactado só com a leitura dessa palavra. Olha só, meus amados, como Deus é maravilhoso. Pedro e João estavam numa situação, horrível. Não tinha um tostão, R$ 1 no bolso. Pode ser o seu caso, né? Quem sabe você teve que fechar o seu comércio por causa desta pandemia. Quem sabe você perdeu o seu emprego, né? Porque a empresa onde você trabalhava entrou em recesso. Eu não sei qual é a sua situação, mas uma coisa eu sei: Pedro e João estavam numa situação financeira dificílima, porque eles disseram para aquele homem: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, ou seja, eu estou liso, mas eu tenho algo. E eu quero compartilhar contigo a fé. Nós sabemos que sem fé é impossível nós agradarmos a Deus. E nós sabemos que para adquirirmos a fé, nós temos que ouvir a pregação da palavra de Deus. Porque está escrito, né, que pela fé, pelo ouvir vem a fé. Então, meu irmão, Pedro e João estavam indo para o templo, 3 horas da tarde, hora nona. Fazer o que, bispo? Orar, meu irmão, buscar a presença de Deus, para que Deus também pudesse mudar a situação financeira deles, porque eles não tinham prata, não tinham ouro, eles estavam na miséria, meu irmão, e eram apóstolos, pregadores da palavra de Deus, estavam com a vida no altar. Sabe o que eu aprendo aqui? Vou compartilhar contigo. Muitas das vezes nós conhecemos pessoas que estão passando por uma situação financeira muito difícil, e isso não quer dizer que eles estão em pecado, não. Isso não quer dizer que eles são rebeldes, não. É porque, meu irmão, a vida não está fácil, não. Por isso que a Bíblia diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Tem que trabalhar, jovem, para que esse negócio, meu irmão, de ficar dormindo até 3 horas da tarde, né? Por quê? Porque vai dormir 3 horas da madrugada. Ei, a Bíblia diz: jovens, vós sois fortes e já vencestes o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Então, meu irmão, acorda cedo, pega o seu documento, coloca no bolso, seu currículo, vai lá naquela empresa, onde seu amigo te indicou. Vai que Deus resolva abrir a porta para você hoje, ou amanhã, ou quem sabe no decorrer desta semana. Tem que tomar uma atitude, meu irmão. Foi o que fizeram Pedro e João. Eles não tinham prata, não tinham ouro, mas tinham a fé. Iam ficar em casa esperando Deus abrir a janela do céu, operar um milagre? Não, eles tomaram uma iniciativa. Vamos para a igreja, 3 horas da tarde.
Quando eles chegam na porta da igreja, eles veem um homem, e o camarada estava numa situação pior do que a deles. Por quê, bispo? Porque ele era um mendigo. O camarada era deficiente físico, ele era coxo. Para ele ir até o templo, passar o dia pedindo esmola, ele dependia dos outros, meu irmão. Olha que situação. Tinham que levá-lo, porque ele não conseguia andar perfeitamente. Mas nesse dia aqui, Deus mudou a história dele, por dois homens que estavam numa situação difícil financeiramente falando, Pedro e João. Quando eles chegam lá diante do templo chamado Formosa, a Bíblia diz que eles veem aquele homem, e eles falam para ele: olha para nós. Quando aquele camarada olhou para Pedro e João, eu acredito que ele ficou um pouco envergonhado, porque ele estava na porta da igreja, pedindo esmola. Ele nunca entrou na igreja, porque também não era permitido, né? Ele era discriminado pelas pessoas que frequentavam o templo, que iam buscar a presença de Deus, mas estavam discriminando-o por causa da sua deficiência física. Sabe o que eu aprendo, querido? Se o próprio Deus não faz acepção de pessoas, você tem que parar com esse negócio, esses preconceitos aí, ó, né? Você tem que vigiar, você tem que tratar todo mundo bem, da maneira como você gosta de ser tratado. Por quê? Porque Deus nos acolheu, mesmo nós sendo cheios de falhas, imperfeitos. A Bíblia diz que o amor de Deus nos alcançou. Tem um versículo na Bíblia que diz assim, ó: não me escolheste vós a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo o que pedirdes ao Pai no meu nome, crendo, tê-lo-eis. Sabe quem disse isso? Jesus. Então, meu irmão, observa bem, que ao olhar para Pedro e João, esse homem fica envergonhado. Só que é o seguinte, a atitude de Pedro, a atitude de João, fez com que ele ficasse mais à vontade, porque Pedro e João estenderam as mãos para ele. Você está entendendo, querida? Estenderam as mãos para ele e disseram a ele: em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta e anda, agora, não é amanhã, é agora, levanta e anda, em nome de Jesus o Nazareno. Quem sabe você está me ouvindo aí, ó, do outro lado dessa tela, e está passando, né, por algum problema de saúde, por algum problema de enfermidade, por algum problema conjugal, até mesmo na área financeira. Eu tenho uma palavra de Deus para você: levanta, meu irmão, põe-se de pé, busca a solução para o seu problema, não deixa a situação piorar. Deus quer te ajudar, mas Ele quer ver uma atitude sua, Ele quer ver uma iniciativa sua. Se você tomar uma atitude, se você se colocar, né, à disposição de Deus, Ele vai contigo nesse negócio. Agora, se você ficar fazendo corpo mole, com pessimismo, achando que é um coitadinho, que a sua situação é irreversível, tu vai lutar sozinho. Sabe por quê? Porque se te mostrares frouxos no dia da angústia, as tuas forças serão pequenas. Já leu isso? Está lá no livro de Provérbios. Tu não pode ficar com nhenhenhen. Tu tem que ser espontâneo, meu irmão. Tu tem que partir para cima do adversário, tu tem que partir para cima do inimigo. Essa batalha é espiritual. E a Bíblia diz o quê? Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando alguém para que possa tragar. Então vamos dificultar as coisas para o diabo? Vamos, oh glória, aleluia, estamos no mesmo espírito, e vamos facilitar as coisas para Deus, porque a Bíblia diz o quê? O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Está vendo aqui? Não viu ainda? Então você não está olhando com os olhos espirituais. A Bíblia me garante que tem um anjo aqui, a Bíblia me garante que tem um aí do seu lado, acampado 24 horas, e se for necessário ele faz hora extra para te guardar, para te proteger, para te livrar. Foi o que aconteceu, né, na vida desse camarada. Deus enviou dois anjos, dois pregadores da palavra, dois apóstolos, Pedro e João, que pegaram nas mãos daquele homem coxo e puxaram ele até ele se pôr de pé, repreenderam aquela enfermidade no nome de Jesus.
Querido, quando nós colocamos Jesus no meio, ou quando nós colocamos Jesus no negócio, a coisa flui. Eu conheço um irmão, é um empresário, e ele é muito bem sucedido. E um dia eu cheguei para ele e falei: ô rapaz, você fez uma reforma aqui na sua loja, mas ficou muito bonito. Eu fiquei impactado, rapaz, quando eu passei ali fora. Ele falou comigo: pois é, você gostou? Eu falei: gostei, rapaz, você é um camarada que tem visão, hein? Ele falou: meu irmão, posso falar um negócio para você? Posso. Isso aqui não é meu. Eu falei: não. Ele falou: não, isso aqui não é meu, isso aqui é de Jesus. Isso aqui eu consagrei ao Senhor, eu sou apenas um gerente. Eu falei: rapaz, você é um camarada mais sábio do que eu podia imaginar. Sabe o que diz o Salmo 24? Você já leu? Do Senhor é a terra, e o mundo, e a sua plenitude, e todos aqueles que nele habitam. Você é propriedade exclusiva de Deus. Eu pertenço ao Senhor Jesus, nós pertencemos a Deus, e o diabo está aí, furioso, tentando nos tragar, tentando nos tirar da presença de Deus, e nós temos que fazer o quê? O mesmo que fez esse homem. O cara era coxo, meu irmão, deficiente físico, recebeu uma oração na porta do templo, na porta da igreja, na mesma hora ele foi curado. Você prestou atenção aqui na leitura? A Bíblia diz que ele entrou para dentro do templo, pulando, saltando e dando glórias a Deus, ou seja, cheio de gozo, cheio de alegria, cheio da presença do Espírito. É assim que Deus nos quer, meu irmão, cheio de gozo, cheio de alegria, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, meu irmão, vamos buscar a presença de Deus, vamos consagrar nossa vida para Deus, vamos deixar Deus nos usar para abençoar outras vidas. A Bíblia diz, né, aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, voltará, trazendo consigo os seus molhos. Que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe os seus negócios, que Deus abençoe o seu ministério. Fica na paz do Senhor Jesus. Amém.